Itatiaia. Vamos falar do Cruzeiro, que se prepara para um jogo contra o Remo na próxima quinta-feira, 9:30 da noite. E o Vanderlei Luxemburgo, que já tinha um problema na lateral, agora tem dois. Samuel Venâncio, boa noite. Fala, Léo, boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6:15, exatamente isso, porque ele acabou perdendo, que foi até uma surpresa, depois que a gente viu o Matheus Pereira no domingo, no jogo do Sub-20, e ontem veio a confirmação, uma fratura no cotovelo, sem a necessidade de cirurgia, mas fora deste compromisso, e todo mundo imaginava uma substituição natural na esquerda do Cruzeiro, com a entrada do Jean Vitor, que é lateral de ofício, então não tinha porquê o Vanderlei fazer improvisação. E hoje pela manhã a gente antecipou aqui na Itatiaia que o Jean Vitor, ele hoje até fez um treino físico, mas desde a semana passada ele não foi a campo porque teve um problema oftalmológico, então perdeu todo esse tempo de treinamento, só foi liberado hoje para as atividades e, repito, fez esse trabalho físico na academia, depois um treino físico no campo. Então, antevéspera do jogo, só tem amanhã. Ele já está alguns dias sem treinar, uma semana praticamente. Pouco provável que vá ter condição de atuar diante do Remo. Então, o Vanderlei vai ter que improvisar o Felipe Augusto ou então um lateral direito de origem, pode colocar ali o Cáceres ou até mesmo o Norberto, e a definição do time ficou para amanhã, com a última atividade à tarde na Toca da Raposa 2. Então é uma dor de cabeça que tem o Vanderlei, porque claro, ele vinha colocando os garotos, o Matheus Pereira num crescimento impressionante, teve esse problema agora e nem o Jean Vitor ele deve ter para este compromisso contra a equipe do Remo. Esperando aí um Felipe Conceição, claro que querendo mostrar serviço, o Remo está um ponto atrás do Cruzeiro, então na parte de baixo da tabela é confronto direto. Vamos ver o que fará o Vanderlei Luxemburgo, tendo os retornos de Adriano e Giovani, tendo um time mais encorpado, tendo o Thiago, que hoje treinou mais uma vez com bola, treinou normalmente, foi um trabalho técnico na Toca. A informação que a gente tem é que não teve treino tático, por isso a definição da equipe amanhã à tarde, e depois o Cruzeiro já se concentra para a partida diante da equipe do Remo. Tendo esse problema aí na lateral esquerda, o restante do time acho que está praticamente definido, com Fábio, com Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Adriano tá de volta, Lucas Ventura, o Nonoca, Giovani, Bruno José, Vitor Leque e Thiago. Nem tem tanto motivo assim para mexer no que vinha dando certo. Ele que teve, claro, a derrota pro Avaí, mas tinha desfalques importantes, como eu citei aqui, então agora tem quase o time ideal, tirando esse problema na lateral esquerda e com objetivo ainda dentro desta Série B. O discurso do Vanderlei com os jogadores, pelo que a gente apurou, Léo Figueiredo, e acho que está mais do que correto, é continuar tentando somar o máximo de pontos que o Cruzeiro conseguir. São 21 ainda em disputa, se fizer os 21, 7 vitórias seguidas, o Cruzeiro ainda não venceu nem 3 seguidas, mas vai aí para esta reta final para vencer o Remo, vencer o Vila de Goiás, depois sai para pegar o Londrina, volta para receber o Brusque, sai para 2 partidas contra Vitória e Sampaio e fecha a Série B com o Náutico. Diante de tudo, primeiro, confirmar a permanência na Série B e segundo, observar ainda mais atletas. O Vanderlei que está de olho na base, pensando na sequência, na continuidade em 2022. Então, dependendo de como terminar a Série B, você tem um alento para a próxima temporada em termos de jogadores que você vai poder contar e fazer testes também. Tem uma turma ficando sem contrato e com certeza o Vanderlei, Léo Figueiredo, tá ali com o caderninho dele, anotando nome por nome que ele vai querer contar, continuando à frente do Cruzeiro e quem ele vai querer buscar no mercado, se o Cruzeiro tiver esta condição para a próxima temporada. Mas é pensar jogo a jogo para primeiro cumprir esse objetivo e sair ali da parte de baixo da tabela. Não pode pensar em hipótese alguma em derrota na quinta-feira, Léo. Eu não posso cravar aqui, mas pelo que a gente acompanha, o Cruzeiro vai sim pagar esse transfer ban pro ano que vem.
pelo histórico de vezes que o Cruzeiro já foi obrigado a se virar, pelas ajudas do Pedro Lourenço, pelos movimentos que agora acontecem um pouco mais fortes no clube, de descentralização do poder, de aproximação de investidores, de pessoas para ajudar na gestão e também no lado financeiro. É decisivo para o Cruzeiro que o Cruzeiro pague esse transfer ban para que possa contratar jogadores para a temporada de 2022. Mas nesse caderninho do Vanderlei Luxemburgo, ô Alexandre Simões, eu anotei aqui, lógico que o Vanderlei vai olhar e deve, e o Cruzeiro precisa que ele dê oportunidade, que ele olhe muito para a base, mas eu pensei aqui 3 jogadores que o Samuel citou, que devem jogar na quinta-feira contra o Remo. Volta o Giovani, volta o Adriano, o Thiago lá na frente. O Vanderlei Luxemburgo, que é muito experiente, ele pode chamar o Adriano, pegar um DVD, hoje não é DVD mais, né? O YouTube, do Fred Rincon e mostrar para ele, olha só, era grandão, magrelão e tudo, não perdia uma dividida, você não precisa usar o cotovelo, igual o Rincon usava, mas jogava bola demais. Não estou dizendo que o Adriano tem a qualidade técnica do Rincon, mas na marcação, utilizando o tamanho, a altura, se posicionando, o Adriano pode desenvolver mais. O Giovani, o Vanderlei pega lá o YouTube de um jogador que se movimenta muito, que corre muito, porque o Giovani tecnicamente é muito bom jogador, mas o Giovani precisa estar fininho, precisa correr o jogo todo muito, porque ele é importante. E o Thiago Simões, aí o Vanderlei pode pegar um tanto de YouTube de centroavantes que finalizavam bem, porque o Thiago tem feito tudo bem até chegar na frente do gol, aí ele peca na hora de finalizar. Boa noite, Simões. Boa noite, Léo, boa noite, Samuel. Ô, Léo, e o que mais me preocupa, né, é que mais ou menos nesse momento da Série B do ano passado, da de 2020, né, o Cruzeiro também não tinha chance mais de acesso, e a gente dizia da possibilidade de a gente ter uma Série B em 2021 muito forte, com as possíveis quedas de Vasco, de Botafogo, de Coritiba, né? E a gente falava, olha, o Coritiba é um time acostumado a subir, o Goiás é um time acostumado a subir, o Vasco e o Botafogo são... O que acontece? O cenário, Léo, e aí entra diretamente nessa questão dos jogadores e da formação do grupo de 2022, a gente tem hoje Santos, Sport e Grêmio na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? O futebol vive uma nova realidade. Nunca caiu tanto grande igual nessa era dos pontos corridos, tá? O Vasco não vive uma situação tranquila na Série B, corre o risco de não subir. Então, se a gente dizia em 2020, e a gente fala temporada 2020 porque ela acabou em fevereiro, né? Mas se a gente dizia que a Série B de 2021 ia ser muito difícil, e o Cruzeiro parece não ter se programado, aliás, não se programou para isso, a de 2022, o cenário que vai se desenhando é de uma Série B ainda mais difícil que a de 2021. E é isso que me preocupa. Cruzeiro com essa questão de transfer ban, de contratar quem? Não tem dinheiro, o salário está atrasado, depende de empresário por dinheiro. Então, e se não contrata agora, Simões, paga mais caro depois, né? Exatamente. Se não sai na frente para pegar quem ele viu, que foi bem na Série B, que cabe, outros também estão olhando. E quais foram as observações do Cruzeiro de Série B, né, Léo? O Cruzeiro trouxe o Alan Ruschel, que foi pro América, o Marcinho, que não explodiu. Quer dizer, então a observação ainda foi muito ruim, né? A observação foi muito ruim. E o Samuel falou outro dia aqui na turma do bate-bola, não lembro o dia que foi, ele pode até falar. O Cruzeiro vai terminando o ano e o que o Cruzeiro tem apresentado de melhor, de novidade, são os garotos da base que já estavam aqui e estavam escanteados. Exatamente. Isso é que é o triste e o perigoso da história. E sobre essa possível Série B, Samuel Venâncio, do ano que vem, que o Simões citou, o noticiário do Cruzeiro que tem sido tão pesado, né, Samuco? Porque muita notícia ruim, muita dificuldade. Um cruzeirense mandou pra mim, Samuel, você vai gostar dessa. E se tá caindo o Grêmio, tá caindo o Santos, é porque se o Cruzeiro não consegue chegar à Série A vai até o Cruzeiro. Tem que tentar pensar por esse lado. Mas esses jogos grandes aí, o Cruzeiro empatou os dois com Bota, venceu o Vasco aqui, empatou lá, empatou com o Coxa aqui, venceu lá. Quem sabe, chegando esse monte de grande aí, o time melhore o seu aproveitamento. Mas eu tô com o Simões aí, tem que planejar bem a próxima disputa e conhecendo o Vanderlei, ele continuando no Cruzeiro, pode ter certeza que se for contratar, vai ser jogador para chegar e ser decisivo
porque senão, meu amigo, ele vai dar mais chance ainda para essa garotada que tá aí. Tem muita gente boa para subir do sub-20. Claro que todos precisam trabalhar ainda mais no profissional, pegar aquela rodagem, mas tendo o Vanderlei Luxemburgo, isso pode ser um alento para a próxima temporada. Você falou aí sobre questão de salários. Cruzeiro até o final da semana deve fazer o pagamento aos atletas, tá todo mundo nesta expectativa, com aporte de parceiro para honrar esses compromissos. Hoje até em entrevista ao programa Globo Esporte da TV Globo, o presidente Sérgio Santos Rodrigues falou sobre alguns assuntos, garantindo esse pagamento de salário até o final desta semana para os atletas, e comentou também sobre a permanência de Vanderlei Luxemburgo, renovação de contrato com o goleiro Fábio. O Fábio que está aí caminhando para alcançar a marca de 1000 jogos, mas para isso vai precisar renovar o vínculo com o Cruzeiro por mais uma temporada. Então o presidente nesta entrevista disse que as conversas estão avançando para que renove com o Fábio e também garanta a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo. O nosso Álvaro Damião até falou no domingo que encontrou o Vanderlei e fez uma pergunta: e aí, Vanderlei, vai ficar? E ele disse pro Álvaro: vou ficar, estamos conversando, mas é a vontade do Vanderlei. Então tudo caminha para que isso se resolva, e tendo esta ajuda de sempre que o Cruzeiro pode contar para honrar esses compromissos e fazer um planejamento da temporada de 2022. O que poderia atrapalhar um planejamento para a próxima temporada é justamente isso, essa questão dos salários, que em mais um ano incomodou a todos no Cruzeiro, não apenas os jogadores, mas os funcionários, aqueles que recebem um salário menor e precisam de arcar com as necessidades básicas. Então é o Cruzeiro nesta reta final, 7 jogos restando para a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo. Quinta contra o Remo, segunda contra o Vila, 2 partidas em casa, e o Cruzeiro com a venda de ingressos a partir de R$20, aquele protocolo novo, vacinação completa ou a dose única, torcedor não precisa do teste, quem não tem ainda precisa fazer o teste de Covid-19 e pode comparecer no Indepa para ajudar o Cruzeiro diante do Remo do Felipe Conceição. Seu Léo Figueiredo. Valeu, seu Samuel Venâncio.